Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de volta a Jerusalém. E hoje trazendo aqui mais um estudo a respeito do livro de Mateus, Matityahu, no seu capítulo 5, versículo 21. Mas antes eu peço que vocês que não tiveram a oportunidade ainda de baixar o seu livro, o livro que eu mesmo escrevi, são 83 páginas, as parábolas de Jesus no contexto de Israel. O link fica sempre na descrição de qualquer vídeo, vai lá, clica no link e baixa. São 83 páginas onde eu coloco no contexto da época de Israel algumas parábolas lá de Jesus. E é um presente que eu estou dando para vocês, é gratuito. Fica à vontade para baixar. Eu peço também que vocês deem like no vídeo, compartilhem e comente para que o vídeo apareça para mais pessoas na rede do YouTube. Vamos lá. O capítulo 5 de Mateus, no seu versículo 21, Yeshua está dando alguns ensinamentos. E nesse versículo 21 ele fala: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, não matarás. Quem matar será julgado. E Yeshua fala no versículo 22, porém eu vos digo que aquele que sentir raiva ou ira do seu irmão será julgado. Primeiramente, eu queria dizer que Yeshua está citando aqui dois livros da Torá de Moisés, que é o livro de Shemot, que a gente chama de Êxodo, no seu capítulo 20, versículo 13, onde fala dos 10 mandamentos, e nesse versículo 13 está o mandamento, não matarás. O segundo livro é o livro Devarim, que quer dizer Deuteronômio, que vem da palavra Devá, né? Que a palavra Devá é palavra. Porque esse livro começa, essas são as palavras de Moisés que foi dito ao povo de Israel, então por isso que o nome do livro se chama Devarim, palavras, né? Que está no plural. E o seu capítulo 5, versículo 17, porque também no livro de Devarim está escrito nesse versículo 17, não matarás. É uma repetição dos 10 mandamentos. Yeshua está fazendo referência a esses dois livros. Porém, Yeshua põe em pé de igualdade um mandamento que está no livro de Vaikra, que é mais um livro da Torá de Moisés, que nós chamamos de Levítico, no seu capítulo 19, versículo 18. Lá está escrito o seguinte: não tenha raiva, ou não embosque, nem tenha raiva, né, de fazer emboscada, né? Não embosque, nem tenha raiva do teu irmão, antes ame a ele como a teu próximo, como se fosse a você mesmo. É daí que ele tira aquele ensinamento, ama teu próximo como a ti mesmo, que eu tenho um estudo também recente. Eu tenho 2 estudos a respeito disso, vai estar aparecendo para vocês aí em cima do vídeo, para vocês complementarem seus estudos. E Yeshua está colocando esse mesmo mandamento, que é não tenha ira do teu irmão, antes ame-o como a ti mesmo, que está lá em Vaikra, Levítico 19, 18, no mesmo pé de igualdade com o mandamento que está lá em Shemot, Êxodo 20, versículo 13, que é não matarás. Por que Yeshua fez isso? Bom, eu sempre venho falando aqui que uma das grandes dificuldades do ensinamento a respeito de Yeshua é porque ao longo desses 2 milênios foi implantado na igreja, e ao longo desses 2 milênios houve uma separação ali, mais ou menos em 98 depois de Yeshua, onde nessa separação os ensinamentos que eram de bases e de cultura israelita ficaram perdidos. Agora, eu devo ressaltar que intencionalmente fizeram você acreditar que esses estudos não tinham valor, quando na verdade a gente só tem um entendimento completo deles quando a gente consegue entender a profundidade de Yeshua. O interessante é que nesse mesmo capítulo de Mateus 5, 3 versículos acima, apenas 3 versículos acima do 21, Yeshua está deixando bem claro que ele fala: eu não vim
abrogar a lei, nem os ensinamentos dos profetas. Eu antes vim torná-la completa. Em algumas traduções fala, eu vim cumprir, mas não é cumprir. Eu tenho um ensinamento também aqui no canal, onde eu falo a respeito dessa má tradução, que eu acho que foi intencional. Porém, aqui eu tenho que parabenizar a versão NTLH, porque ela colocou de forma correta. Lá está, eu vim tornar o seu sentido completo. Tanto os judeus, mesmo os que não creem em Yeshua, como os cristãos que creem em Yeshua, ou seja, os nazarenos, né, os discípulos de Yeshua, têm o mesmo entendimento. Qual? Que o Messias, uma das obrigações do Messias é explicar a lei do Eterno, explicar os mandamentos do Eterno. Então, se você não sabia, uma das coisas que o Messias precisa ter para que ele seja Messias é ensinar, é dar o sentido completo das leis que o Eterno deixou aqui na terra para a gente. E era exatamente isso que Jesus, Yeshua, estava fazendo a todo tempo. Então não tem como eu falar de ensinamentos de Yeshua sem ligá-lo à explicação da lei do Eterno. Então, a gente tem que ter isso na consciência. E esse é um grande desafio da igreja, porque há um preconceito. Tem pessoas que quando depara aqui no canal, que começam a ouvir eu falar de que Yeshua está ensinando a Torá, simplesmente as pessoas não querem ouvir, saem. Porém, quanto mais ensinamento você tem, mais discernimento você também terá de não ser enganado. Então, é questão de ser humilde e ouvir o ensinamento. Entendeu? Depois você faz o seu próprio julgamento. Então, como o Messias, ao todo tempo, ele precisa tornar o sentido da lei do Eterno completa, a todo tempo Yeshua está ensinando. Por que a gente às vezes não percebe isso? Porque esconderam da gente. E as pessoas em si não têm culpa. Eu sempre falo aqui, os pastores, os líderes de igreja, eles não têm culpa. Por quê? São 2000 anos em que vem se ensinando de forma ocultada dessa parte que a gente tem e que é tão profunda. E que quando a gente tem contato, a gente se aprofunda mais em Yeshua, a gente começa a criar mais fé em Yeshua, porque a gente começa a sentir que é palpável. Então, a grande pergunta desse ensinamento é: por que Yeshua está tornando esse sentido completo, falando que odiar é igual a matar? Ou seja, ele está pegando o ensinamento que está lá no livro de Vaikra, Levítico, né, capítulo 19, 18, que fala que você não deve odiar o seu irmão, né, aquele do seu povo, você não deve odiar, mas antes amá-lo. Isso está lá. Com o mesmo mandamento de não matarás. Bom, para você entender isso, você precisa conhecer um livro que ele está no Talmud, no conjunto de livros da Midrash, e lá tem um livro chamado Sifrei Devarim, que quer dizer assim, é como se fosse os rolos do livro Deuteronômio, né? Traduzindo seria mais ou menos isso, ou os livros de Deuteronômio. Então, lá no livro Sifrei Devarim, no capítulo 19, que está fazendo referência ao capítulo 19 de Deuteronômio, que é esse que ele fala que você não deve ter ira do seu próximo, né, mas antes amá-lo. Nesse estudo que é feito no livro Sifrei Devarim, no seu parágrafo 186, está escrito o seguinte, e eu vou mostrar essa tela para vocês aí, tem o hebraico e tem a tradução embaixo. Eu vou ler para vocês o que está escrito. E se um homem odeia seu próximo, e ele o espera, e ele se levanta contra ele, a partir daqui eles ensinaram, se um homem transgrediu um mandamento leve, no final ele vai transgredir um grave. Se ele transgrediu, você amará seu próximo como a si mesmo, ele destinado a transgredir, você não odiará, você não se vingará,
você não guardará rancor. E no final, o mandamento, e teu irmão viverá contigo, até que chegue ao derramamento de sangue. É exatamente esse ensino que Yeshua está dando. O que é que o livro Sifrei Devarim está falando? É que se você transgride um mandamento que é menor, que é o simples mandamento de não odiar o seu próximo, né? Não simples, mas um mandamento mais leve que matar, o fato de você transgredir esse, não sentir ódio do teu irmão, o fato de você transgredir, amar o teu próximo como a ti mesmo, certamente vai te levar a transgredir o maior, que é o derramamento de sangue, ou seja, matarás. Então é dentro desse contexto que Yeshua está ensinando que se você sentir ira, você certamente está comparado ao mandamento, à transgressão do mandamento de matar, porque um vai puxar o outro. Esse era um entendimento já da época. E Yeshua, então, ele veio para completar todo esse sentido. Agora, olha que coisa interessante. Esse estudo que eu acabei de ler está dentro do livro dos judeus que não creem em Yeshua. E para nós, quando nós nos aprofundamos nesse estudo, é tão claro. Ou seja, é mais uma comprovação de que sim, Yeshua é o Messias, é o Hamashiach. E graças àqueles israelitas da época que creram em Yeshua, que mantiveram esse estudo e que nos repassa até hoje, nós conseguimos agora ter acesso, né? Estamos conseguindo ter acesso a esses estudos e tornar nossa fé mais forte, mais profunda. E é isso, não esquece de dar um like, compartilhar e comenta aí o que é que você achou do estudo, comenta aí o que é que você achou a respeito de saber que existe um livro onde confirma as palavras de Yeshua, de Jesus. Tá ok? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.